Olha, por conta da pandemia do novo coronavírus e das medidas de isolamento impostas pela quarentena, a queda da atividade econômica impõe riscos concretos à capacidade de gerar renda e prover subsistência a milhões de famílias do país. Diante desse cenário, as organizações do terceiro setor estão articulando ações em redes de solidariedade em milhares de comunidades Brasil afora, arrecadando e distribuindo toneladas de alimentos e mantimentos e itens de primeira necessidade à população mais vulnerável. Mas a pergunta é: como ficarão essas organizações de apoio com a queda de arrecadação que já está sendo sentida pelos seus gestores? Em Rondônia, as organizações pedem socorro e esperam ser incluídas em medidas de apoio dos governos para poderem sobreviver. O nosso fórum, informado por diversas organizações, encaminhou uma carta para o governador e para o prefeito, solicitando que sejam atendidas algumas necessidades das instituições. Hoje, nossas organizações continuam funcionando, continuamos atendendo a população em situação de vulnerabilidade e também temos a considerar que, nesse momento de pandemia, nossas ações de captação de recursos vieram a ser comprometidas, o que gerou sérios transtornos na gestão dos nossos serviços. Motivo pelo qual estamos pedindo que o governo também nos auxilie nesse momento de grande dificuldade. Eu venho aqui manifestar a minha preocupação com relação à manutenção das atividades e das várias organizações que compõem o terceiro setor de Rondônia. Organizações essas que são parceiras estratégicas aqui no estado de Rondônia e que estão passando por grandes dificuldades e que vem a possibilidade de uma redução drástica nas suas atividades, bem como a possibilidade de fechamento de suas portas por falta de auxílio, por falta de condições de manter essas entidades. Olha, essas entidades do chamado terceiro setor estão passando por muitas dificuldades, porque elas também vivem da doação das pessoas e elas abraçam aí dezenas e dezenas, centenas até, de pessoas que são carentes, que precisam de ajuda, que precisam uma mão estendida, que muitas vezes a ajuda do governo não chega até elas, até porque o governo não pode fazer tudo. E aí essas instituições e organizações do terceiro setor têm cumprido um papel extraordinário. Podemos citar aí, por exemplo, a Casa Roseta, que hoje passa por enormes dificuldades. E eu conversava com o professor Haroldo e ele me dizia que, lamentavelmente, nos próximos dias, nós poderemos ter o fechamento de muitas dessas instituições aqui no estado, justamente por falta de ajuda, por falta de apoio e porque realmente nessa crise toda também estão sendo afetadas por essa mesma crise. Então nós esperamos aí que a voz que a gente ouviu agora aí dessas duas senhoras, ela seja ouvida também pelas nossas autoridades, pelo nosso governador, pelo nosso prefeito, pelos nossos secretários da área social, secretárias da área social, para que façam aquilo que é necessário ser feito. Porque se essas instituições fecharem as suas portas, sobra para o governo. O governo vai ter, é evidente que não vai poder deixar essas crianças, senhoras, idosos, deficientes, numa situação de abandono. Então é muito mais fácil essas organizações continuarem tomando conta de quem precisa com o subsídio dos órgãos oficiais, pelo menos nessa fase aqui mais difícil, do que os órgãos oficiais terem que assumir de fato e de direito a situação lamentável dessa gente. É o que a gente espera. A Mary Santos me faz observação aqui, ela recebe uma ligação do professor Álvaro, é isso? Isso, secretário Álvaro Mendonça, de Integração do município, ele disse que a prefeitura já vinha fazendo esse trabalho de fiscalização do comércio desde abril, né? Então é uma continuidade do que já vinha acontecendo. Inclusive alguns restaurantes que insistiam em abrir de forma que não ia
de encontro com o decreto foram fechados, bares também que estavam aí, né, também indo contra o decreto. Então, alguns comércios já haviam sido recebida a notificação e sido fechados desde abril. O que talvez, e aí isso talvez até me preocupe muito mais, porque mesmo com a ação repressiva da prefeitura, estava todo mundo aberto e continua aberto. Hoje pela manhã foi um festival. Então, se a ação da prefeitura, para mim, a prefeitura não estava agindo. Pelo menos, melhor dizendo, de uma forma repressiva. Eu conheço estabelecimentos que receberam a visita de fiscais da prefeitura, narrei aqui, inclusive, mas numa questão educativa. Só que, por exemplo, depois desse último decreto do governador, todo mundo continuou aberto. Ninguém deu bola. Mas não, a prefeitura estava na rua. Mas, lamentavelmente, aí me assusta mais ainda, porque a população parece que não tem medo do poder de polícia, da fiscalização da prefeitura e da própria polícia que vai junto. Então, isso é mais preocupante ainda. Não é uma crítica à prefeitura, não. É uma crítica a nós, sociedade, que não estamos seguindo o que diz o decreto e também a ação da prefeitura que parece não existir. Porque, como eu acabei de narrar aqui, mostrei esse áudio hoje na rádio. O Clévis Serafim apavorado ali na Jatuarana, com a Jatuarana toda, segundo ele, parecendo véspera de Natal. Então, a ação da fiscalização não está metendo medo em ninguém. Fecha aquele, mas tem mais 50 do lado que continuam abertos. É preocupante isso. Eu estou mais preocupado agora do que antes. Porque quando tem a presença da autoridade, agora vai chegar a autoridade, todo mundo vai se ajeitar. E não estão se ajeitando. Lamentavelmente, é isso que nós estamos observando. E repito, é crítica à prefeitura? Não. É crítica aos órgãos de repressão? Não. É crítica a nós, sociedade, que mesmo com a ação enérgica da prefeitura, fechando estabelecimentos, as pessoas e alguns empresários, ou muitos empresários, continuam não dando bola. Mas então o Everton está contra os empresários? Não estou contra ninguém, eu estou a favor da vida. Eu estou a favor de um decreto que tem que ser cumprido. É só isso. Cada vez que tem gente não cumprindo o que determina a legislação, nós estamos nos insurgindo numa desobediência civil. E acho, inclusive, que falta alguém da prefeitura vir mais a público e falar essas coisas que eu estou falando aqui. Ouvi o prefeito indignado, ouvi o secretário indignado e os microfones e câmeras estão liberadas para eles, viu, Meire? Para virem aqui, falarem para as câmeras e eu tenho certeza que os veículos todos de comunicação estão à disposição para fazer um chamamento. Fazer um grande chamamento para as pessoas atenderem, porque esse vírus circulando são mortes que estão se sucedendo uma atrás da outra. Isso é fácil de ser observado, até pelo crescimento das mortes que nós verificamos nos últimos 15 dias aqui no estado, e especificamente em Porto Velho, que é muito pior ainda. Aliás, é vergonhoso isso, o que acontece na capital. Então, eu gostaria, e está à disposição dos órgãos de fiscalização e de repressão, para usarem os microfones do rádio, da televisão, e bradarem, pedindo, suplicando, se for preciso, como eu faço aqui, para que atentem não só os empresários que abrem as suas portas, mas as pessoas que vão, inclusive, sem máscaras para as ruas, circulando para cima e para baixo, se aglomerando, debaixo do nariz de todo mundo.